7 erros no treino de corrida que podem trazer prejuízos de grande dimensão. Uau! Bora falar desse assunto que para quem corre, faz toda a diferença. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo e entrarem em forma. Olha só, esses erros, estou falando como fisioterapeuta, as pessoas muitas vezes sentam aqui e quando eu vou colher ali informação, quando eu vou investigar para entender o que aconteceu com essa pessoa, invariavelmente um desses 7 erros está presente. Né? Um desses 7 erros está presente. E aí é a oportunidade de a gente ver isso e evitar, não é mesmo? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube, ele entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também ouvir sobre esses 7 erros. E aquela pessoa que você sabe que corre e talvez nem conheça esses 7 erros, compartilha com ela, mas compartilha agora. Vamos lá, vamos discorrer sobre esse assunto, vamos entender esse assunto, vamos destrinchar esse assunto e evitar que esses 7 erros aconteçam, não é mesmo? Então vamos lá. O que são esses 7 erros? Né? O que é? Né? O que está acontecendo? Vamos entender, né, primeiro esse ponto. São situações ou ações ou até procedimentos que eu faço, que eu tomo, que vão me levar a esse prejuízo. E eles são vistos como inocentes. Eu olhando assim, isso aqui não é nada, né? Isso aqui não causa nada, isso aqui não faz mal nenhum. Muitas vezes visto pelo leigo, que não entende do assunto e nem tem obrigação de entender, né? Eu, como profissional, tenho obrigação de entender, mas o leigo não tem. Então ele olha aquilo e ele fala, não, tá ok, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada comigo. E não é bem assim que acontece. Isso, né? Essas ações, esses procedimentos, né? Essas decisões que eu tomo, elas são realmente prejudiciais. Então, não tem nada de inocente. À primeira vista, pode parecer inocente, mas a gente vai entender aqui que não tem nada de inocente. Muito pelo contrário, trazem, como eu disse no começo, prejuízos de grandes dimensões, que muitas vezes, quando a pessoa senta aqui para passar numa avaliação comigo, já não tem mais o que fazer. Gerou um desgaste, por exemplo, na articulação, na cartilagem articular, já não tem mais o que fazer. Ou uma ruptura de tendão. Esses dias atendi um cara, mas não tem muito a ver com corrida, né? Mas só pra gente, que foi anteontem, né? Com uma ruptura parcial do tendão do ombro. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Né? No caso dele, por exemplo, é cirúrgico. Então, eu tenho que estar sempre prestando atenção, né? Porque parece que não oferece risco nenhum. Parece que não tem risco aquilo ali, mas tem. E como muitas pessoas fazem, é comum as pessoas fazerem, não é normal, tá? É comum as pessoas fazerem, parece que está tudo ok. Mas eu garanto, eles podem trazer prejuízos de grandes dimensões, que depois não tem como corrigir. E como eu disse, né? Quando a pessoa senta aqui e eu vejo uma situação dessa, me dói assim um pouco o coração, porque poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Aqui no Brasil a gente tem um hábito de remediar, né? A gente não tem um hábito de prevenir. Então, poderia ter sido prevenido, se tivesse sido visto, se tivesse sido observado o risco que está correndo, não chegaria no ponto que chegou. Entende? Mas as pessoas não veem muitas vezes dessa forma, né? Elas veem como a massa vê. Né? Por isso que eu estou aqui para mostrar um outro lado de tudo isso, né? Desses 7 erros. O que é importante a gente entender? Que não é um gesso, né? Essas situações, essas ações, esses procedimentos, eles não são um gesso que eu não tenho como me mexer, que eu não tenho o que fazer, que não há o que ser feito. Sempre há o que ser feito. Tem como evitar. E mais, em cima de uma situação específica, eu tenho como fazer essa situação de uma forma.
com uma metodologia, com um jeito certo, com um jeito adequado de fazer. Não é assim, de qualquer jeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? De um dos 7 erros. Corrida na subida. Tem como correr na subida sem machucar, mas também tem como correr na subida machucando. E tem como eu evitar correr na subida. Entende? Mas a gente vai falar um pouco melhor na sequência aí, né? À medida que a gente for discorrendo o assunto, a gente vai entendendo tudo isso que eu estou falando. O que é importante? Tem como ajustar, né? Tem como correr na subida da forma adequada e tem como evitar correr na subida se eu não estou preparado para isso, por exemplo, né? Tem como fazer isso. Não é um gesso. Não é um gesso que eu estou travado ali e não tem o que ser feito, tá? A corrida é algo muito democrático, né? Muito fácil até, né? Eu preciso ter um tênis, né? Ponho o tênis e saio para correr em qualquer lugar. Eu estou viajando, eu posso correr, é de manhã eu posso correr, é de tarde eu posso correr, é à noite eu posso correr. Então, é uma atividade que tem uma flexibilidade muito grande. Não exige tanto, não tem tanta necessidade de material. Então, é algo que as pessoas conectam, tem uma grande conexão. Agora, eu preciso ajustar. Uma vez, eu fui chamado numa multinacional. Eles queriam montar um grupo de corrida. E aí eu fui lá falar sobre isso. Dei uma palestra falando sobre esse assunto. E eles viram que eles não tinham estrutura suficiente para isso. Que eles iam dar um tiro no próprio pé, querendo melhorar a saúde dos colaboradores. Eles iam acabar tendo problemas com essas pessoas fazendo a corrida sem ter todo o necessário disponível. E aí eles deram um pause nesse projeto, esperaram a situação deles ser ajustada, eles terem todo o ambiente preparado, todas as condições preparadas, e aí eles me chamaram para poder dar o segundo passo, que é iniciar o projeto. Então, não é simples assim, né? Eu lembro até hoje, né? O CEO da empresa, quando acabou a minha palestra, ele veio e falou assim, cara, eu sou uma dessas pessoas que você falou aí, que vai lá no armário, pega qualquer tênis, põe no pé e sai correndo. Falei, pois é. Tá aí está um grande risco de machucar de bobeira, Eu tenho o hábito de pedalar, né? Quem me conhece sabe isso. Eu tive uma lesão no joelho há muito tempo atrás e eu evito correr por conta disso, prefiro pedalar, me dá mais segurança pedalando. E muitas vezes eu pedalo num parque, aqui próximo da VIP, né? Eu tô aqui na VIP, inclusive, tá? A VIP, para quem não conhece ainda, é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui, tá? Então, tem um parque aqui próximo, muitas vezes eu vou pedalar lá, né? O parque que as pessoas correm, caminham, pedalam, andam de skate, andam de patins, andam de patinete, enfim. Muitas pessoas fazendo atividade lá. Domingo, inclusive, é fechado, né? A rua é fechada para as pessoas poderem fazer atividade física lá. E às vezes eu estou ali pedalando e eu observo algumas pessoas fazendo atividade física. Eu falo, caramba, essa pessoa não poderia estar fazendo essa atividade. Ela está correndo um risco com essa atividade. Ela não tem uma postura adequada para essa atividade. Então, tem alguns cuidados mínimos necessários para estar lá correndo. Não é o que a gente vai falar aqui. A gente vai já falar direto dos erros, dos 7 erros no treino de corrida. E qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo da gente estar aqui? Prevenir, né? Agir preventivamente. Eu trabalho com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada desde 95, ó. Faz muito tempo. Então imagina quantos casos de pessoas que eu acompanhei querendo correr, querendo começar a correr, já correndo, querendo melhorar o treino de corrida, querendo melhorar a performance, querendo melhorar a quilometragem, querendo melhorar o tempo, né, ser mais veloz, enfim. São muitos casos, muitas pessoas que eu acompanhei. E eu lembro de alguns casos que são mais emblemáticos, né? Por exemplo, uma atleta de triatlon que eu acompanhei e a gente acabou se tornando muito amigo, a gente é amigo até hoje, ela mudou de cidade, está numa cidade vizinha, pediu ajuda para mim para montar uma academia lá na casa dela, para ela fazer os treinos de musculação, montar os treinos de musculação para ela fazer lá tudo, né? Porque ela não está mais aqui na cidade. E ela me manda vídeos para eu ver como é que andam os treinos e tal, enfim. E uma época ela
se engraçou com o treino de triatlon, começou a competir no triatlon. E aí a gente fez toda o treino, né, para apoiar o treino de corrida, o treino de pedal e o treino de natação. A gente vai falar só sobre o treino de corrida aqui hoje, né? Mas no caso dela, como era triatlon, então, mas como tinha corrida, né, eu lembro muito bem, né, desses cuidados todos para evitar machucar, evitar ter lesão, porque quando tem uma lesão aí fica meses parado, perde tudo aquilo que ganhou de força, de resistência, de condicionamento físico. Não tem sentido, né? Jogar tudo isso pro alto, de bobeira. Então, me marcou muito, né? E ela teve uns resultados bem interessantes no triatlon, foi bem bacana. Tem um cara que também procurou a gente, né, de corrida, já com uma lesão de quadril, e ele era malucão, assim, ele queria correr de qualquer jeito, machucado, não estava nem aí e tal, e aí eu fui evangelizando, explicando como é que funcionava, o risco que ele estava correndo, e ele foi ajustando, foi entendendo, foi melhorando, foi fazendo o treino que era necessário ser feito para poder correr e ter a resposta que ele desejava, né? De melhorar, de não ter mais lesão. Tem um aluno que ele já corria, né? Já tinha feito provas de corrida e tal, só que ele estava afastado. E ele queria voltar a correr, ele queria retomar os treinos de corrida. E ele nos procurou para isso, né? Estava com uma barriguinha aumentada, queria diminuir a barriga também. E aí fizemos todo o trabalho com ele inicial, de retomada. E aí eu lembro muito bem quando ele já estava correndo 10 km. Muitas vezes eu estava pedalando na lagoa e encontrava com ele correndo. Então foi bem bacana, né? Eu falo que é um privilégio que Deus me deu de ver as pessoas tendo esses resultados, as pessoas se recuperando, as pessoas melhorando, diminuindo barriga, melhorando o condicionamento físico, aumentando massa muscular, emagrecendo de uma forma generalizada, né? Então é muito, muito bacana ver isso, né? Ver essa evolução acontecendo na vida das pessoas. E uma outra aluna, que o sonho dela era conseguir dar uma volta inteira na lagoa correndo, nesse parque que tem aqui próximo que eu falei. E a gente também montou todo o treino para ela de corrida, todo o treino de preparação física para ela conseguir fazer isso. E quando ela conseguiu, foi uma festa, comemoração, porque era o objetivo, né, dela conseguir fazer isso. E conseguiu fazer isso em alta performance, sem se machucar, sem lesão. Por quê? Sempre observando esses erros, né? Esses 7 erros que eu tenho que evitar para não atrapalhar meu treino, para eu conseguir alcançar o objetivo, para eu ter longevidade, né? Para eu ter continuidade no treino. Aqui, na VIP, o que a gente fez? A gente montou um treino de apoio. O que é um treino de apoio? É um treino que apoia a corrida. Não é principal o treino, né? O principal é a corrida. Mas eu tenho que ter um treino de apoio aqui para sustentar o treino de corrida, para a pessoa poder correr e não correr risco. Então, a gente desenvolveu, né, o que a gente chama de treino de apoio, que é um treino baseado em especificidade. Ou seja, eu vou ser específico nesse treino, específico, para sustentar o treino de corrida. Então, por exemplo, o que é específico, né? Para a gente poder trazer aqui para nós. Vou falar do boxe, que é bem fácil de ver. Então, o cara no boxe, ele dá soco, não dá soco? Pois é. Então, eu tenho que melhorar a potência desse soco. Como que eu vou melhorar isso? Fazendo exercícios que estimulem esses músculos que fazem o soco. Na corrida já é um pouco mais complexo, porque a corrida é um pouco mais complexa em relação ao soco. Porque tem a fase de ataque, tem a fase de apoio, tem a fase que eu estou empurrando o chão para dar a próxima passada. E eu vou observando isso e vendo onde eu preciso melhorar, né? Onde eu preciso melhorar dentro dessa fase, né, da corrida, dessas fases, né, da corrida. E aí eu vou ser específico lá na sala de musculação, no treino de apoio, para melhorar a performance na corrida. Entende o que eu estou falando? Então, é isso, né? Então, também eu vou ajustar o treino na sala de musculação, aumentando o volume, diminuindo o volume, aumentando a intensidade, diminuindo a intensidade, conforme o treino de corrida. Mas, por que eu contei todos esses casos? Para mostrar que é possível, para mostrar que as pessoas conseguem, que não tem que seguir fazendo esses 7 erros. Não é fazendo esses 7 erros que eu vou conseguir ter resultado. Eu posso até ter resultado em um período, mas o risco de machucar é muito grande. A hora que machucar, aí fica 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses parado. Às vezes tem que ir para cirurgia. Para quê, né? De forma totalmente desnecessária. Ei, alguém pode me informar que horas são agora? Que horas são? Que horas são?
Hora das desculpas. Agora começam as desculpas. Eu comecei a entender um pouco mais como é que funciona tudo isso, como que eu posso evitar esses 7 erros, e aí surgem as desculpas. Eu digo que as desculpas, elas ficam aqui, ó, orbitando aqui na nossa frente. Eu vou lá e pego uma para justificar a minha baixa performance, para justificar as minhas ações, para justificar a minha incongruência com algo. É forte isso, né? Mas é para ser forte mesmo. Eduardo, eu nunca tive problema algum. Ok, eu vou esperar ter problema para começar a agir, ou seja, eu vou remediar em vez de evitar. Está tendo oportunidade aqui de ver claramente situações, procedimentos, ações que levam risco. Para que eu vou esperar acontecer alguma coisa? Tem um problema. Que bom que não teve problema nenhum até agora. Agora que eu já vi e não tem como desver, que eu ouvi e não tem como desouvir, agora eu vou agir de forma congruente. Eu nem sabia que existia isso. Tá ok. Não é porque eu não sei algo que esse algo não acontece. Ação da gravidade. Se eu pegar uma caneta aqui e soltar, ela vai cair no chão, né? Se um bebê pegar uma caneta e soltar, vai cair no chão também. E ele não sabe que tem ação da gravidade. Não é porque eu não sei que eu estou livre. Mas agora eu sabendo, eu fico com a clareza do que eu estou fazendo. Do risco que eu estou correndo de forma desnecessária. Eduardo, mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz desse jeito. Quem é esse todo mundo? Quem é esse todo mundo? Eu preciso fazer como todo mundo está fazendo? Não preciso, né? Não preciso. Não preciso. Eu posso agir da forma certa, da forma adequada, da forma que eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Que eu não estou correndo risco de bobeira. Então a hora agora é de pegar essas desculpas e tirar da frente junto com os 7 erros. As desculpas, elas atrapalham que a gente ande em direção aos nossos objetivos. É uma cortina de fumaça que fica aqui na nossa frente. Entende? Então, preciso agir. Preciso fazer o que tem que ser feito. Aí, muitas vezes a pessoa ouve tudo isso e ela acha que ela pode fazer isso sozinha, que ela pode ajustar isso sozinha. E isso não é verdade. Quando a máquina de lavar, eu sempre falo desse exemplo, né? Quando a máquina de lavar quebra em casa, eu vou lá meter a chave de fenda na máquina de lavar. Eu chamo o mecânico do meu carro, por mais profissional que ele seja, eu chamo um especialista. E nessa situação eu tenho que estar com um especialista também. E é disso que a gente está falando. Ter um especialista. Aí a pessoa acha que vai conseguir resolver sozinha, acha que pode resolver sozinha, e ela começa a fazer correções parciais. Parcial. Então, ela não... Vamos dar o exemplo da subida que eu já dei, né? Ela não faz a subida inteira, mas faz. Pode machucar ainda assim. Não é corrigindo parcialmente, é fazendo o que tem que ser feito para poder fazer a corrida na subida. Sem risco. Ou a pessoa fica ali buscando informações na internet, ou buscando informações totalmente desconexas, totalmente desencontradas das informações. Isso confunde ainda mais a cabeça. Eu monto um Frankenstein. Eduardo, mas eu estou aqui na internet pegando essas informações com você. Pois é. Quando eu vou pegar informação com alguém, no mínimo eu tenho que saber quem é essa pessoa. Qual é a base de conhecimento que essa pessoa tem para falar isso que ela está falando para mim. Simples assim. Porque hoje é muito fácil abrir uma câmera e falar. Mas eu tenho que ter base. E o que eu falo aqui não é o que eu acho, nem o que eu li no livro. Não estou desmerecendo o livro, por favor, porque eu leio, eu estudo. Mas além de ler e estudar e estar baseado na ciência, eu estou baseado aqui,
skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato, que estou falando aqui são histórias de pessoas que eu acompanhei. São pessoas que eu acompanhei treinando essas pessoas e pessoas que eu acompanhei ali, ó, vindo machucadas, me procurando como fisioterapeuta. Entende? Então, não adianta eu fazer correções parciais, não adianta eu ficar buscando informações, essas informações desencontradas que tem na internet. Eu preciso de algo que seja congruente com o meu objetivo, que seja alinhado com o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? É correr 3 km, depois correr 5, depois correr 10, depois correr 15, depois correr meia maratona. Qual é o meu objetivo? Eu tenho que estar encaixado com isso. Mas não, as pessoas muitas vezes preferem seguir por conta. E lá na frente, ela acaba procurando um profissional como eu, como um fisioterapeuta, já machucada, já com lesão, para reabilitação, para remediar, sendo que poderia ter sido evitado. A pessoa, quando ela chega aqui, muitas vezes, aconteceu esses dias, inclusive, uma moça que eu atendi, né? Ela já está num nível que ela não consegue ficar mais sem a corrida, mas vai ter que ficar. Olha que situação. E não foi nem eu que falei, né? Quando ela veio do médico, ela já veio com essa orientação. O primeiro médico não falou nada, eu falei para ela. Aí ela foi num segundo médico ter uma segunda opinião. E o médico falou assim: zera a corrida, senão não vai melhorar a sua lesão. E ela cometeu vários erros desses erros que a gente vai falar aqui. Então eu tenho que baixar um pouquinho, né? Prestar atenção. Não achar que eu sei tudo. Né? Tem um profissional ali que ele estudou para aquilo, que ele investiu naquilo. Muitas vezes fez uma faculdade, fez uma pós-graduação, ou 2 pós-graduações, ou 3 pós-graduações. Então ele sabe o que ele está falando, tem experiência no que ele está falando. E às vezes eu vou no impulso, né? No impulso individual ou no impulso do grupo. O grupo está fazendo, eu vou lá e faço também. Não. Bom, vamos falar desses 7 erros. Na prática, né? O que acontece na prática? Um dos grandes erros que eu vejo é não alongar antes. E eu sei que isso é polêmico. Eu sei que isso é muito polêmico. Mas é engraçado, porque eu já vi as pessoas que preconizam não alongar antes de correr, eu já vi essas pessoas alongando ou passando alongamento. O alongamento é fundamental, porque quando eu alongo, eu não estou alongando o músculo em si. Né? Vamos entender assim, ó. Aqui é o músculo, tá? É na perna, né? Normalmente que a gente está falando, porque a corrida tem um foco maior na perna. Mas só para a gente poder entender, né? Aqui, ó, é o músculo. Eu tenho um músculo aqui, certo? Quando eu alongo, eu não estou alongando só o músculo, eu estou alongando o tecido que envolve o músculo. E está aí que está o jogo. Porque esse tecido é um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo, é um tecido denso, que ele tem muito mais resistência do que o próprio músculo. E eu preciso que esse tecido relaxe. E quando eu alongo, quando eu faço o alongamento, esse tecido, ele aumenta a flexibilidade dele e diminui a viscosidade, ficando muito mais fácil o movimento. Entende a importância? Porque eu vou sair correndo com um músculo, vamos dizer assim, travado. É como se eu saísse com o carro com o freio de mão puxado. Não tem lógica. Então, é importantíssimo alongar, e não é alongar de qualquer jeito, tem uma forma adequada de alongar. Não vai dar para a gente ficar falando sobre alongamento aqui, que não é o objetivo. O objetivo é explicar a importância de alongar antes de correr. Tem vídeo aqui na playlist falando só sobre alongamento. Vai na playlist lá, dá uma procuradinha que eu tenho certeza que você vai encontrar. Não aquecer é um outro ponto. Então eu preciso aquecer, e o aquecimento também tem a mesma ação.
aumenta a flexibilidade e diminui a viscosidade. Além do que, leva sangue para os músculos que serão utilizados. Facilita o transporte de oxigênio e de gás carbônico para dentro e para fora do nosso corpo. Será que é importante o aquecimento? É fundamental. Então, assim, não é cheguei num lugar, saio do carro e já saio correndo igual um louco. Não, eu vou fazer um aquecimento. Eu posso usar, inclusive, não vai dar tempo de eu falar sobre isso aqui, mas posso usar, por exemplo, exercícios educativos de corrida no aquecimento. Alongo antes de correr, aqueço antes de correr. Tem gente que não aquece, não alonga. É muito comum ver isso no futebol, né? E aí machuca. Machuca. Um outro ponto importante, falamos 2 pontos já. Terceiro ponto importante é o tênis. Às vezes tem aluno aqui, né? A gente começa a conversar, ele fala, eu corro com esse tênis. Essa moça que eu falei agora há pouco, ela tinha essas questões todas. Não aquecia, não alongava e foi correr com um tênis que não tinha nem pé nem cabeça, não era nem tênis de corrida. Eu tenho que ir nessas lojas de departamento e falar assim, eu quero um tênis de corrida. É esse tênis que eu tenho que pôr no pé. Mesmo que seja para caminhar. O assunto não é essa corrida, né? Mas mesmo que seja para caminhar. Porque é um tênis que vai dar suporte para o meu pé. É um tênis que está preparado para absorver o impacto. Tem que ter um tênis apropriado. E uma outra coisa, importantíssima. Quando eu vou colocar o tênis e quando eu vou tirar o tênis, eu tenho que desamarrar o tênis. Aquela parte de trás do tênis, pega no seu tênis aí, aquela parte de trás do tênis é um pouco mais dura, não é? Ali é o contraforte do tênis. É ali, quando eu amarro o tênis, eu puxo esse contraforte, né? Ele empurra meu calcanhar contra a parte do meio do pé, que a gente chama de médio pé. Isso trava o pé. Se eu fico tirando e colocando o tênis sem desamarrar, eu vou estragando o contraforte do tênis. Não pode. Então tem que ter um tênis adequado. E aí a gente vai falar do treino de apoio, que a gente já falou aqui, né? Eu tenho que ter um treino de apoio que vai apoiar para eu melhorar a minha performance, para eu prevenir risco, para eu fortalecer a musculatura que está sendo utilizada, para eu alongar a musculatura que está sendo utilizada. Juntando já, né? Eu vou passar por uma avaliação postural, eu vou ver quais são os músculos que precisam ser alongados, eu vou ver se tem alguma alteração postural que precisa ser corrigida, para eu não correr no risco. Uma alteração postural, uma hiperlordose. A hiperlordose diminui a flexibilidade da coluna, aumenta o impacto ali na coluna, de bobeira. De bobeira. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E aí, já no treino de apoio, eu vou colher essas informações da avaliação postural e colocar lá, encaixadas no treino de apoio, para eu poder fazer o que tem que ser feito. Avaliação postural, vou falar bem rapidamente, né? Eu coloco a pessoa em pé ali, de frente, de costas, no perfil, no outro perfil, e eu vou olhar quais são as alterações posturais dessa pessoa. E aí eu vou fazer um link com as cadeias musculares que estão ligadas com essas alterações posturais. Cadeias musculares, Eduardo? Sim, os músculos eles estão ligados em cadeias. Tem um tecido que envolve o músculo e liga esse músculo pelo tendão lá no osso, que também está envolvido por esse mesmo tecido, lá no osso chama periósteo, aqui no músculo chama fáscia muscular. E esse osso está conectado com outro tendão, com outro músculo e vai indo formando uma cadeia de músculos. Então eu vou ver quais são as cadeias que estão ligadas com essas alterações posturais que eu estou vendo ali na avaliação. Aí eu testo esses músculos para ver quais são os músculos que estão mais encurtados dentro dessa cadeia e aí eu tenho um diagnóstico postural para eu começar a entender como que eu vou cuidar dessa pessoa e ter ali um programa de treinamento. Aqui na VIP a gente não monta ficha de treino. Quem acompanha aqui mais tempo sabe, a gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela. Então, em cima desse diagnóstico postural, aí sim eu vou prescrever os exercícios que vão fazer parte desse programa para ajustar essa postura, para melhorar esses alongamentos desses músculos que precisam ser alongados. Então, falamos aqui já
de alongamento, de aquecimento, de tênis, falamos do treino de apoio e falamos da avaliação postural. Agora a gente vai falar do excesso de volume. Isso é muito comum. A pessoa, por exemplo, aqui na Lagoa é muito comum, né? A pessoa está dando uma volta na Lagoa e ela decide aumentar um pouquinho o treino dela. Então eu vou dar 2 voltas, né? Eu dou uma volta, dou 2 voltas. Não. Eu dou uma volta e agora eu dou uma volta e 100 metros, uma volta e 200 metros, uma volta e 300 metros, uma volta e 500 metros. Entende? Quando eu saio de uma volta para 2, eu estou dobrando o volume de treino e aí o risco de machucar é muito grande. Uma vez, uma amiga minha falando comigo, falou assim, toda empolgada, né? Orgulhosa dela, e ela queria me contar para que eu ficasse orgulhoso dela também. Ah, eu estou correndo 3 km. Falei, pô, que bacana, parabéns. E esse final de semana eu vou fazer uma prova de 5 km. Falei, não entendi. Eu estou correndo 3 km e vou fazer uma prova de 5 km. É aí que a gente machuca. Se eu estou correndo 3 km, eu posso fazer uma prova de 3 km, não de 5 km. Ainda mais na prova que eu empolgo, quero correr mais, quero fazer, quero chegar na frente, quero acompanhar as pessoas. O risco é ainda maior. Volume de treino, eu tenho que estar de olho nisso, para não passar do limite, não acabar machucando. De bobeira. E o excesso de treino na subida. Eu acompanhei um médico que estava fazendo um treinamento e começou a fazer treino de subida. Teve uma lesão bem grave no quadril. Porque assim, para eu começar a correr na subida, vamos lá, a gente falou de volume, né? Subida é intensidade, eu estou sendo mais intenso no meu treino. Tem que fazer mais força para subir, isso é intensidade. Eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que fazer um treino de força para poder começar a fazer treino na subida. Entende? Eu tenho que preparar essa musculatura antes. Não é simplesmente pôr o cara na subida e começar a fazer correr na subida do nada. Não dá. Então, tem que ter uma preparação prévia antes de começar a correr na subida. Não é de qualquer jeito. De qualquer jeito, eu vou acabar machucando. Eu vou acabar machucando e de bobeira, sem ter necessidade de machucar. Então, vimos aqui os 7 erros e aí a gente precisa ir ajustando esses 7 erros. Então, falamos aqui, ó. Primeira coisa que a gente falou, não alongar, não aquecer. Depois falamos do tênis, aí depois falamos do treino de apoio, falamos da avaliação postural, falamos do excesso de volume e falamos do treino em subida. Mesmo que não seja em excesso, eu falei excesso, né? Mas mesmo que não seja em excesso, o treino em subida pode ser muito danoso. Então, tá aqui. Os 7 erros, agora é só eu corrigir. Então, os 7 erros no treino de corrida que podem trazer prejuízos de grande dimensão. Vimos? Tá aí, tá visto. Agora, como que eu faço? Como que eu faço? Primeiro ponto é entender. Eu entendi cada um deles. Eu entendi como funciona, eu entendi por que machuca. Entendi. Agora eu preciso ou corrigir se eu já estou fazendo ou evitar. Melhor ainda, né? Ou evitar se eu ainda não estou fazendo. É isso que eu preciso fazer agora. Só isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa entende e não faz nada. Qual seria o mundo ideal? O mundo ideal é ter um especialista me acompanhando, porque ele não vai ver só os 7 erros. Ele vai ver a minha alimentação, ele vai ver como é que está a minha pisada, muitas vezes na avaliação postural, ele vai ver como é que está a dinâmica da coordenação motora minha da corrida, a força. Tem várias outras questões a serem observadas. Então o ideal, o mundo ideal é ter um especialista acompanhando, para fazer algo personalizado, fazer algo ajustado, para ir em direção aos meus objetivos e às minhas necessidades. Necessidades, muitas vezes, que eu trago no dia da avaliação e necessidades que o profissional vê no dia da avaliação. E eu nem sabia que eu tinha aquelas necessidades. Olha só que bacana. Agora, é assim, vimos aqui os 7 erros comuns, que acontecem, que podem causar questões aí, prejuízos grandes, de grandes dimensões. O que eu preciso fazer agora? Fazer uma experiência, é experimentar.
ou corrigir, né, para quem já está fazendo, ou evitar. Então, tá, eu vou fazer uma corrida agora. Eu vou dar um exemplo, né? Vou fazer uma corrida agora. Vou alongar antes. Não tenho hábito de alongar, nunca alonguei. Vou alongar antes. Fazer aqui alguns alongamentos básicos, né, de corrida. Tá, eu vou lá, faço os alongamentos. Ótimo. Qual é a experiência que eu estou tendo? Qual é a mudança que eu estou vendo aqui no meu corpo? O que mudou? O que foi de diferente? Comenta aqui para eu saber. Comenta para eu saber. Fiz um aquecimento usando, por exemplo, exercícios educativos de corrida, exercícios coordenativos de corrida. Não tinha hábito de fazer isso. Fiz. Estou dando um segundo exemplo. Comenta aqui para eu saber. Não faz tudo de uma vez, não. Faz um de cada vez. Comenta aqui para eu saber como é que foi. Eduardo, eu vou ser muito sincero aqui. Eu pegava qualquer tênis que tinha lá e saía para correr, que é o caso do CEO lá da empresa, né? Então tá, coloca um tênis adequado. Corre com o tênis adequado, me conta. Como é que foi correr com o tênis adequado? Comenta aqui para eu saber. Eu não fazia treino de apoio, que é o caso da moça lá também. Ela também não fazia treino de apoio. Ela não aquecia, não alongava, não tinha o tênis adequado, não fazia treino de apoio. Começa a fazer um treino de apoio. Depois de 3 semanas fazendo treino de apoio, vê a diferença lá na corrida. Treino de apoio com treino de musculação para melhorar a força, treino de equilíbrio, treino de alongamento, treino com alongamentos posturais. Tem aqui na playlist, uma playlist só falando sobre alongamentos posturais. Fiz uma avaliação postural. Comecei a fazer alguns alongamentos posturais ali, baseados na minha avaliação. Comenta aqui então para mim como é que foi a diferença, não só daí na corrida, né? No dia a dia. No dia a dia. Ela também não fazia não tinha nenhum cuidado postural, tá? Ela não tinha nenhum cuidado postural e tinha várias questões ali para serem corrigidas, que eu comentei no dia que eu fiz a avaliação nela. Excesso de volume de treino. Não, corrigi aqui meu excesso de volume, não estou mais fazendo excesso de volume de treino, estou fazendo um treino alinhado comigo, adequado para mim. Então comenta aqui como é que é fazer um treino alinhado. Ela fazia treino com excesso de volume, do nada ela resolveu fazer uma quilometragem. Se eu não me engano, ela fez uma meia maratona, ou um treino de 15 km, uma corrida de 15 km, sem estar preparada para isso. Ela fez um treino, aqui em Campinas tem o Pernas de Aluguel, acho que é isso, que a pessoa corre empurrando cadeira de roda, eu acho fantástico, acho, nossa, que é lindo isso, mas eu tenho que estar preparado. Ainda mais ela que é pequenininha, né, empurrando uma cadeira de roda com uma pessoa em cima. Então, excesso de volume, arrumei o excesso de volume. Me conta aqui como é que foi trabalhar com menos volume, trabalhando com volume progressivamente, respeitando a ciência do treinamento, respeitando um dos princípios da ciência do treinamento. O princípio é o começo de tudo. Como é que foi? Conta aqui pra mim. E por último, parei de correr na subida. Esse é um erro que ela não cometia, pelo menos ela não me falou. Parei de correr na subida. Não estou mais correndo na subida. Vou me preparar para poder correr na subida. Já corria na subida e parou? Comenta aqui como é que ficou a diferença depois do treino. Porque treinar na corrida sem estar preparado é desgastante, machuca, expõe demais o corpo sem necessidade. Bom, você está comigo aqui até agora, eu entendo que você está gostando, que fez sentido tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Então faz assim, ó, curte. Quando você curte, você vai dar a oportunidade de outras pessoas terem acesso a todas as informações que você teve. Aquela pessoa que você falou assim, cara, fulano tinha que estar aqui vendo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Compartilha com ela agora. Faz isso. E se você não está seguindo ainda, começa a seguir agora, senão você vai ficar por fora de conteúdos bacanas assim como esse. Fez sentido tudo isso? Agora, não é a hora de colocar tudo isso na cabeça e deixar aqui. Não, tem que colocar em prática. Desses 7 erros, quais que eu estou cometendo? E eu vou corrigindo um por um. Desse jeito que eu acabei de falar aqui. Vai corrigindo e vai comentando comigo. Não adianta eu ter esse conhecimento para falar no almoço de família, para falar no happy hour da empresa e não usar. Não colocar em prática, não implementar. Agora é hora de implementar. Fazer acontecer de verdade. Espero realmente que tenha feito diferença. Espero realmente que
a sua corrida mude, que o seu jogo na corrida vá para o próximo nível. Mas que você respeite esses 7 erros, para eles não causarem prejuízos de grandes dimensões. Vem comigo, fica a dica. Valeu!